Muito bom dia a todos. Começar por dar as boas-vindas à senhora Dona Maria das Dores Gomes e ao Augusto Coelho Praça, aqui os representantes da Federação dos Sindicatos de... Só um bocadinho, por os óculos. Da Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal. Também dar aqui só uma pequena nota sobre como é que os trabalhos vão processar. A entidade visitante terá 10 minutos para fazer uma primeira intervenção inicial, seguidamente eu passarei a palavra a cada grupo parlamentar, que terá 5 minutos para colocar as suas questões, e no final a entidade visitante terá novamente 10 minutos para poder expor mais alguma questão que queira expor, ou então responder às questões que os senhores deputados tenham colocado. Assim sendo, dou-lhe já a palavra, não sei se é o Sr. Augusto Praça. Vai ser Maria das Dores. É, Sr. Bom dia, já agora. Faz favor. Muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, em nome da FESAT, agradecer desde já o facto de nos terem cedido esta reunião. Portanto, nós queremos colocar aqui a seguinte questão. Portanto, nós temos, portanto, estamos a confrontar, portanto, no espaço de um ano, uma empresa do setor que é a Ioreste Limitada, uma empresa multinacional que pertence ao Grupo Compass e que, durante esta pandemia, portanto, o ano passado, portanto, iniciou um despedimento coletivo com cerca de 116 trabalhadores e que finalizou agora em fevereiro, e fomos confrontados também já no início de março com o segundo despedimento coletivo de mais 146 trabalhadores. Ora bem, o que é que nós entendemos? Entendemos que este despedimento coletivo está cheio de irregularidades, tal e qual como o anterior, em que há aqui manifestamente um despedimento de trabalhadores efetivos, no qual uma grande parte deles, ou a sua maioria, são trabalhadores sindicalizados, com delegados e dirigentes sindicais, quer no primeiro, quer agora no segundo, também inseridos neste despedimento coletivo. E nós achamos que isto é, de facto, um abuso da parte desta empresa, sendo que tinha forma de recorrer ao layoff para manter os postos de trabalho, e não o fizeram, à semelhança de outras empresas do mesmo setor. E, portanto, nós queremos colocar isto aqui à Comissão de Trabalho, porque achamos que é necessário fazer alguma coisa. Portanto, nós temos recorrido ao Ministério do Trabalho, já solicitámos reuniões também a todos os grupos parlamentares da Assembleia da República. No anterior despedimento vimos aqui o Ministério do Trabalho a não questionar a empresa, portanto, passou tudo como de uma forma muito, muito simples. E, portanto, nós queremos também aqui sensibilizar este grupo de trabalho no sentido de que as empresas precisam de ser mais vigiadas pela ACT, pelo Ministério do Trabalho, porque, de facto, estão-se a servir da lei para despedirem os trabalhadores efetivos. Portanto, nós entendemos é que, e conhecemos os locais de trabalho, sabemos que os trabalhadores vão ser necessários, agora que as escolas vão abrir, os institutos de emprego, aliás, o Estado também está, digamos, inserido, também tem responsabilidades nesta matéria, porque estão aqui também trabalhadores das cantinas dos IFPs, quer do Porto, quer de Coimbra. Temos universidades que vão abrir agora, após o dia 15, que vão precisar lá dos trabalhadores quando reabrirem, e temos outros locais de trabalho que durante a pandemia estiveram sempre a laborar e, portanto, estão agora também esses trabalhadores, muitos deles inseridos no despedimento coletivo. Portanto, nós
já enviámos, portanto, uma moção a todos os grupos parlamentares, enviámos também para vós, para terem conhecimento desta situação e, portanto, era, digamos, isto que o meu camarada Augusto Praça também queria referir aqui umas questões e iria passar agora a palavra. Bom, há algumas dificuldades em comunicarmos por via conferência, pelo menos se há alguma dificuldade, gosto mais de falar diretamente, mas é o que temos. Aquilo que vale a pena aqui dizer é de que, atualmente, o Código de Trabalho não ajuda a resolver estes problemas em que as empresas usam e abusam do despedimento coletivo, quando podiam perfeitamente, e este caso enquadraria o caso da Oreste, o recurso à suspensão temporária do contrato de trabalho, já porque eles próprios dizem que isto é temporário, mas não fazem isso, automaticamente despedem. E isto é porque a lei lhes permite fazer isto sem qualquer consequências. E quando há consequências, como foi o caso do Casino da Póvoa, de Varzim, são 7 anos depois, ou seja, os trabalhadores podem ir a tribunal, têm que devolver as compensações, são 7 anos à espera e têm a vida destruída quando eventualmente obtenham algum ganho no tribunal, o que é raro. Portanto, havia necessidade daqui, claramente, e é isso a sensibilização que se pretende à Comissão de Trabalho da Assembleia da República e da Segurança Social, no sentido de se intervir legislativamente para impedir isto. Até porque o papel da DGERT, ou do Ministério do Trabalho, a autoridade para a área da legislação laboral, é praticamente passiva, não tem nenhuma intervenção no sentido de verificar a existência daquilo que se alega em termos substanciais. E, portanto, significa que só com a alteração do Código de Trabalho é que vai ser possível alterar isto. Para além disso, vale a pena dizer, é necessário alterar a legislação do trabalho, porque, claramente, o Código de Trabalho não cumpre com aquilo que é a diretiva da interpretação do Tribunal de Justiça da União Europeia, de que as informações, não é as informações durante o despedimento coletivo, mas é previamente ao despedimento coletivo. A nossa lei não consagra isso e havia necessidade de, rapidamente, fazer alterações ao Código de Trabalho que permitisse. Primeira questão, que haja nexo de causalidade entre aquilo que se invoca e a razão de existir. A segunda questão que se põe é relativamente às informações e consultas ser prévias para impedir ou atenuar o despedimento coletivo. Terceiro, é necessário que o Ministério do Trabalho, ou a DGERT que intervenha, tenha um papel substantivo na intervenção, no sentido de verificar se aquilo que se alega é verdadeiro ou é falso. Atualmente não é meramente formal e, portanto, isso não é substancial. Havia necessidade de intervir-se legislativamente para estas coisas serem corrigidas. Para terminar, vale a pena dizer que é inadmissível que isto possa acontecer quando esta empresa ganhou concursos públicos de exploração de refeitórios, através da contratação pública, tem um quadro pessoal e esse caderno de encargos que concorreu tinha que cumprir e não tem nenhuma consequência em violar constantemente aquilo que os contratos que se celebrou com entidades públicas relativamente à prestação deste serviço. Temos em causa também serviços públicos que é necessário intervir para resolver este problema. Para já, o enquadramento era este. Muito obrigado. Muito obrigada a ambos. Passo então a palavra ao representante do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Fernando José. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Maria Dores Gomes, Dr. Augusto Praça, muito bom dia a todos. Começar por reconhecer o papel da FESAT no acompanhamento dos trabalhadores neste setor e o importante papel que tem desenvolvido no âmbito da normalização das relações laborais e no âmbito da contratação coletiva nestes setores onde representa milhares de trabalhadores. Bem, a questão que aqui nos é trazida tem a ver com um segundo despedimento coletivo promovido pela Oreste. Eu penso que estes processos estão a ser acompanhados pela Administração do Trabalho, nomeadamente pela Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho. O despedimento coletivo tem o seu regime previsto no Código de Trabalho, é um regime que está estabilizado. Quando uma empresa decide avançar
com um processo de despedimento coletivo, essa empresa deve comunicar a intenção de promover o processo de despedimento coletivo aos trabalhadores e, nomeadamente, à comissão representativa desses trabalhadores. Eu penso que, no caso da Eurest, existe comissão representativa, será inclusivamente a comissão sindical. E, face a essa comunicação da intenção de promover o processo de despedimento coletivo, onde deve ser indicado de forma sindicável os fundamentos e os critérios, é realizada uma fase de informação e negociação entre as estruturas representativas dos trabalhadores e a empresa, com a participação da Administração do Trabalho, neste caso da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho. E, portanto, cabe aqui perguntar, uma vez mais, se, tanto no primeiro como no segundo processo, se estas comunicações da intenção e a fase de informação e negociação foram ou não realizadas. Eu penso que esta fase de informação e negociação neste segundo processo estará inclusivamente agendada, não sei se para esta, se para a próxima semana. Na fase de informação e negociação, aquilo que os serviços do Ministério fazem é tentar, aqui numa primeira fase, na fase de informações, tentar que os trabalhadores fiquem melhor esclarecidos sobre os fundamentos e os critérios do despedimento. A Administração do Trabalho, como disse o Dr. Augusto Praça, e bem, não se pronuncia sobre os fundamentos do despedimento, mas existindo ou inexistindo um nexo de causalidade entre aquilo que é alegado e a realidade, a Direção-Geral tem a competência, a capacidade, a legitimidade para enviar esse mesmo processo para a ACT. E, portanto, não existindo, portanto, aqui uma veracidade nos fundamentos alegados, poderá a Administração do Trabalho enviar esse processo à ACT, devendo a ACT pronunciar-se, inclusivamente a ACT, que, nunca é demais dizer, foi pela primeira vez reforçada no sentido de se cumprir os rácios exigidos pela OIT e, nesta fase, tem poderes acrescidos no âmbito do processo de despedimento coletivo. E, portanto, cabe aqui perguntar se da parte da Direção-Geral do Emprego ou da parte até da FESAT, se foi enviada essa comunicação à ACT, uma vez que aquilo que nos é dito é que não existe um nexo de causalidade entre os fundamentos evocados e a realidade. E, portanto, cabia aqui também perceber um bocadinho melhor porque é que a FESAT invoca que os fundamentos não estão ou não têm respaldo na realidade. Depois, dizer que na fase de informação e negociação, as estruturas representativas dos trabalhadores com a empresa e onde a Direção-Geral tem aqui uma intervenção direta na tentativa de conciliação do interesse das partes, tentando aqui minimizar o impacto do despedimento coletivo através de medidas alternativas. Cabe aqui saber se nessa fase de informação e negociação, se isso também aconteceu, se houve essa negociação no sentido de minimizar os impactos do despedimento coletivo através do encontrar de um consenso à volta de medidas alternativas. E, portanto, dizer que esta fase de informação e negociação é feita previamente à decisão do despedimento. Portanto, em alguns processos acontece mesmo que, depois da realização da fase de informação e negociação, a empresa acaba por desistir do despedimento ou do todo ou em parte dos trabalhadores. E, portanto, é uma fase prévia ao despedimento, à decisão do despedimento. E, portanto, termino dizendo que nós vamos acompanhar, obviamente, este processo. É um segundo processo de despedimento coletivo, mas gostaríamos aqui de perceber um pouco melhor se essa comunicação terá sido, para este segundo despedimento, já feita, na questão da fase de informação e negociação, se no primeiro despedimento foi realizada e não existindo aqui uma clarificação do fundamentos e que podem até não ser sindicáveis, se essa mesma decisão foi comunicada à ACT. Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra então ao representante do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, que nos está a acompanhar online. Sr. Deputado Eduardo. Tem que ligar o micro, não o estamos a ouvir.
Sim, bom dia. Muito bem. Bom dia. Eu, antes de mais, queria cumprimentar a direção da FESAT, o Maria das Dores Gomes e o Augusto Praça, dizer que eu não estou... Não conseguimos ouvir nada, não tem som. Senhor Deputado, parece-me que a ligação não está... Ouvir retorno. Sim. Não estamos a ouvi-lo. Nem a ver. Eu penso que a imagem também está parada. Senhor Deputado, não sei se consegue, se não colocar a imagem, às vezes sobrecarrega muito a rede o vídeo, podemos só ouvi-lo. Não sei se é possível. Sr. Deputado, então vamos passar aqui à representante neste caso do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires, e depois voltaremos ao Sr. Deputado mais tarde. Sra. Deputada. Obrigada, Sra. Deputada. Cumprimentar em primeiro lugar os representantes da FESAT aqui hoje presentes, Augusto Praça e Maria das Dores Gomes, e agradecer também a exposição que fizeram a esta comissão, mas também que têm feito ao longo destas últimas semanas, destes últimos meses, à própria Assembleia da República, sobre vários casos relativamente a despedimentos coletivos e outro tipo de situações que estão aqui associadas a este setor de atividade. E no caso da Eurest, de facto, não é a primeira vez que trazem situações deste género, de despedimentos coletivos, que no momento que atravessamos de crise pandémica são de sobremaneira preocupantes, não só por serem um despedimento coletivo, só isso seria preocupante, mas também porque falamos na grande maioria, numa grande percentagem destes trabalhadores que estão abrangidos por despedimento coletivo, falamos de mulheres na sua grande maioria, falamos também de pagamento de salários que são salários baixos e, portanto, falamos de uma situação que provoca mais crise e que acrescenta mais crise àquilo que o país já está a viver, num setor onde, não por acaso, acaba por ter um papel fundamental também nessa mesma resposta à crise, e vocês nas vossas exposições colocam exatamente essa ideia, ou seja, nós estamos a falar de cantinas, de refeitórios que também têm... ou seja, que também fazem serviço praticamente público, porque também funcionam e têm serviço em entidades públicas. E, portanto, além de algumas questões que já foram colocadas sobre qual é que é a informação que tem até este momento do papel que a ACT tem tido neste despedimento coletivo, perguntar também sobre, porque referiram na intervenção da Sra. Maria das Dores Gomes, referiu institutos públicos onde este despedimento coletivo também poderá vir a abranger, e, portanto, perguntar-lhe desse ponto de vista quais é que são os institutos públicos que estão aqui em causa e de que forma é que houve tentativas de colmatar esta mesma situação, porque de facto se qualquer destas atitudes por parte da Eurest são de facto situações que nos devem levar a uma crítica bastante forte. Essa crítica tem que ser repensada quando nós falamos exatamente de institutos públicos que recorrem a esta empresa e que dão aval, digamos assim, a este tipo de comportamentos. E de facto isso para nós é muito preocupante, e gostávamos que a FESAT pudesse aqui dar mais alguns esclarecimentos relativamente a essa situação, porque de facto nos parece que não tem sentido, não tem justificação, e a atitude que esta empresa tem tido, em especial nos últimos meses durante a pandemia, tem deixado muito a desejar e tem levantado muitas críticas, e bem, por parte dos sindicatos, por parte da Federação e por parte de alguns partidos políticos também, onde o Bloco de Esquerda se insere. E, portanto, queria deixar estas questões sem prejuízo de continuarmos a acompanhar, obviamente, esta
situação e a questionar os próprios, seja o Ministério, através do Ministério do Trabalho, sobre esta mesma situação, e dar informação que terei outra audição a começar agora às 10h30, portanto, depois a parte das respostas ouvirei na gravação que ficar disponível desta mesma audição e voltar a agradecer o vosso trabalho. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então voltar a tentar entrar em contacto com o Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Penso que já estará em condições. Sim. Bom dia. Muito bem, Sr. Deputado. Muito bem. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar todos, cumprimentar a FESAT, cumprimentar os seus dirigentes, a Maria das Dores Gomes e o Augusto Praça. De facto, nós temos acompanhado este assunto bem de perto. No dia 26 recebemos, no âmbito da manifestação que tiveram na Assembleia da República, recebemos a vossa delegação dentro do nosso grupo parlamentar. É um assunto que nos preocupa e, portanto, saudar também aqui o papel interventivo da FESAT na denúncia destas situações, na defesa das relações laborais e dos trabalhadores. O assunto é, de facto, muito importante, não só por ser postos de trabalho e por trabalharem em áreas tão importantes como disseram muito bem, ligadas ao ensino, ligadas aos serviços públicos, ligados à alimentação, mas também porque estamos numa fase em que o país está a iniciar novamente o desconfinamento e, portanto, tem que estar absolutamente preparado para a fase que se iniciará agora no próximo mês de abril. E, portanto, este segundo despedimento coletivo que nos é denunciado a todos, com certeza que nos preocupa, temos de estar mais que vigilantes, temos de estar interventivos e, portanto, dar aqui esta nota de que estamos a acompanhar bem este assunto. Aqui 2 ou 3 questões, vocês dizem no vosso mail que nos enviaram que não há nenhum motivo. Deram-nos aqui alguma fundamentação para estes não motivos que existem, mas queria de alguma forma pedir se pudessem precisar em que sentido é que podem dizer para nos ajudar também a perceber, não só a perceber melhor a questão, mas também para podermos interligar quais os fundamentos para dizer que nenhum motivo existe. Acho que para nós é importante, porque temos que estar do lado da lei, do lado da defesa dos postos de trabalho e dos serviços públicos que acabam por prestar este serviço e recebem este serviço por parte de privados, e também o facto de como é que organismos do Estado, para além da ACT, porventura se calhar da ASAI, do Ministério do Trabalho, da OIT, o que é que poderá ser feito mais para travar este despedimento coletivo. São 2 despedimentos coletivos, atingem números consideráveis, de quase 250 trabalhadores, e que a nós preocupa-nos muito. É um drama não só no emprego, mas um drama social, e portanto, perceber onde é que nós poderemos todos fazer mais para evitar e no fundo, o que foi-nos pedido na audiência que nós recebemos os trabalhadores, que é o travar deste despedimento coletivo, o fundamentar destes não motivos que existem. Acho que para nós é importante. E queria, por fim, dar uma palavra e realçar novamente o papel interventivo desta Federação, que é para nós importante. Eu já tive uma ligação forte ao mundo sindical, já fui secretário-geral de uma confederação intersindical de sindicatos independentes e, portanto, sei bem, às vezes, a dificuldade que se tem em defender causas tão importantes e nobres como esta, de defender a vida das pessoas,
o mundo do trabalho e as relações laborais. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigada, Sra. Coordenadora, e gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar também os representantes da FESAT, Maria Dores Gomes e o Augusto Praça. Pedir desculpa por ter chegado atrasada à audição, mas infelizmente o trânsito em Lisboa está um pouco complicado hoje e foi difícil cá chegar. Mas sobre esta matéria queria fazer algumas observações. Primeiro, começando por dizer que para o PCP este comportamento da Eureste, aliás reiterado, porque estamos a falar de 2 despedimentos coletivos em menos de 6 meses, e lembramos aqui que a Eureste também recorreu ao layoff durante o ano passado, este comportamento é absolutamente inaceitável. É inaceitável e assume contornos ainda mais graves, especialmente se estivermos a falar, como aliás a própria Federação também o denuncia, de despedimento de trabalhadores com direitos que depois são substituídos por trabalhadores de empresas de trabalho temporário, ou seja, é substituição de trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos em todo este percurso, com prejuízos de um ponto de vista social para quem está envolvido naturalmente nestes despedimentos coletivos, que perdem os seus postos de trabalho quando os postos de trabalho se mantêm e são necessários para o funcionamento da própria empresa. Também dizer da nossa parte, nós estivemos presentes nas diferentes ações de luta que tiveram lugar no passado dia 26, em vários pontos do país, e tivemos também já a oportunidade de questionar o Governo sobre os 2 despedimentos coletivos. Já em novembro do ano passado fizemos em relação ao primeiro despedimento coletivo que teve lugar e também já recentemente em relação a este último despedimento coletivo, no passado dia 9 de março, até face à situação deste despedimento coletivo, na esmagadora maioria envolve mulheres, ter sido comunicada às trabalhadoras exatamente no Dia Internacional da Mulher. Tivemos a oportunidade também, nesta pergunta que dirigimos ao Governo, de questionar inclusive o envolvimento do Ministério responsável, nomeadamente ao abrigo do artigo 362 do Código do Trabalho, no anterior despedimento coletivo, mas agora também neste, e de que forma é que tudo isto está também a ser acompanhado pelo próprio Governo. Para o PCP é claro, e temos insistido mais do que uma vez nesta proposta, que era absolutamente fundamental, especialmente neste contexto, travar e proibir os despedimentos. Porque o que este último ano também tem confirmado é que a situação sanitária tem sido o pretexto para vários tipos de despedimentos, e nomeadamente para um recurso significativo aos mecanismos do despedimento coletivo, o que para nós é absolutamente inaceitável, porque estamos efetivamente depois aqui a falar de um aproveitamento de uma situação sanitária para atropelar aqui direitos laborais. Por isso, da parte do PCP, seja com propostas de intervenção concreta, como, por exemplo, ainda tivemos na semana passada a possibilidade de discutir uma proposta do PCP que repunha as indemnizações dos trabalhadores em situação de despedimento, incluindo em situação de despedimento coletivo, repondo os valores de 2011, infelizmente uma proposta que foi chumbada com os votos contra do PS, do PSD e do CDS, mas da parte do PCP, tanto na iniciativa legislativa, como também na insistência junto do Governo, seja para perceber a ação do Governo sobre esta mesma matéria, mas também a ação da ACT e no acompanhamento que tem feito, nós naturalmente que faremos essa intervenção e que contestaremos e denunciaremos este tipo de comportamentos abusivos por parte destas empresas, especialmente considerando que estão incluídas em grupos e que vão acumulando largos milhões de euros de lucro ao longo dos anos e que depois utilizam também isso para, no fundo, despedir trabalhadores, o que é absolutamente inaceitável. Da nossa parte, nós continuaremos naturalmente a acompanhar, mas importava perceber aqui também por parte da Federação desenvolvimentos que pudessem ter havido nos últimos dias em relação a este despedimento coletivo. Ao que sabemos, de um ponto de vista dos próprios institutos públicos, inclui-se aqui também o IFP, além de faculdades públicas, ou seja, institutos de ensino superior públicos, escolas do ensino básico e secundário também elas públicas, mas estações ferroviárias e mesmo restauração pública, ou seja, embora haja também aqui prestação de serviços
em entidades privadas, o Estado assume efetivamente aqui um conjunto de contratações destes mesmos serviços, por isso também nos parece claro que perante este comportamento o Estado deveria exigir por parte da Eurest outro tipo de comportamento, e nomeadamente que estes despedimentos coletivos fossem travados, que é o que o PCP também tem colocado, e é também neste sentido que iremos continuar a intervir. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então de novo a palavra à Sra. Dona Maria das Dores Gomes, ao Dr. Augusto Praça, não sei qual dos dois é que pretende finalizar, para 10 minutos para finalizar. Muito obrigado. Vou ser eu. E tentar fazer alguma síntese. Primeira questão, respondendo a quantas entidades públicas são envolvidas. O próprio documento que sustenta o despedimento coletivo vem dizer que só do IFP são 19 unidades, que vão desde Bragança a Castelo Branco, portanto significa que toda a região norte e centro estão envolvidas. E não estão no sul por uma razão muito simples, porque as empresas que concorreram ao sul, à zona de Lisboa, região de Lisboa e Val do Tejo e Algarve, por exemplo, podemos dizer que não é esta Eurest que ganhou o concurso, portanto aí não há problemas. Portanto aí os trabalhadores continuam a trabalhar sem qualquer problema. Pode haver problemas de outro tipo, não deste. A segunda questão que eu quero dizer é de que, relativamente a outras entidades, nomeadamente, foi chamado de outras entidades públicas, como a CP, relativamente a alguns dos estabelecimentos que têm a concessão ou foram entregues para a exploração à Eurest, e daí estas entidades lavam as mãos como Pilatos, dizendo que não tem nada a ver com isso. Entendem que nem sequer os trabalhadores são deles. Pois não são deles, mas são deles de outra forma, que foram eles que transmitiram o estabelecimento ou reversão de transmissão do estabelecimento. Há as duas situações. E, a título de exemplo, relativamente ao despedimento anterior, vale a pena dizer o seguinte, e agora respondendo uma questão ao Dr. Fernando Catarino José. A DGERT tem um papel passivo. Durante a reunião de negociações e consulta, os peritos, no qual me incluía, foi requerida à empresa documentação de prova de como os contratos, por exemplo, relativamente à concessão dos estabelecimentos da CP nos barcos de Barreiro, qual era o contrato, para juntarem para saber se os fundamentos que alegavam eram verdadeiros ou falsos. Requeremos também outros documentos a outras entidades públicas para juntar-se os contratos de concessão para sabermos se eram verdadeiros ou falsos. Eles negaram-se a entregar esses documentos. Ou seja, não é possível, quando se recusa a entregar os documentos, que a DGERT não tenha o papel ativo de dizer que os documentos têm que instruir o processo. Eles recusaram-se e a DGERT nada fez. Podemos dizer a seguir que, por outras razões, levou a que eles alegavam que certos estabelecimentos iam encerrar depois do fim do contrato de exploração. Significava que os trabalhadores que estavam ali revertiam os seus contratos, automaticamente transmitiam-os para as entidades a quem tinha feito a concessão. Mas os documentos não foram entregues a provar isto. Mas veio-se a provar posteriormente, na reunião da DGERT, na aprovação de conflitos, que essas informações que anteriormente tinham sido negadas pela Eurest, as próprias empresas que tinham feito os concursos e concedido a exploração daquelas unidades económicas, era falso que eles tivessem feito cessar os contratos de exploração. Isto está documentado em atas de reuniões feitas na DGERT. Não foi feito nada. A empresa concluiu o despedimento coletivo e a DGERT nada fez, nem enviou para a ACT. E não me falem da ACT, porque a ACT, normalmente, quando a gente pede para ir verificar a um lado, vão ao outro. Exatamente para depois a seguir darem uma resposta que está tudo bem, está tudo cumprido. E isto são umas atrás das outras, não é só uma. O Dr. Fernando Catarino José tem toda a razão. O quadro de pessoal de inspectores da ACT está preenchido. O problema não é um problema, hoje então, de inspectores e da capacidade de intervenção humana. É de vontade política e de cumprir a lei, que são coisas diferentes. E a ACT, designadamente a de Lisboa, é sempre o tiro ao lado. Os servidores nunca têm razão, é sempre o patrão.
está documentado, e, portanto, significa que nós temos que rever sobre isso estes aspectos. A outra questão também levantada, questionada pelo Dr. Fernando Coutinho José, eu tenho uma divergência, eu gosto muito do Dr. Fernando Coutinho José, sou amigo pessoal dele, mas temos divergências quanto à interpretação da intervenção nos experimentos coletivos. A diretiva comunitária sobre a transmissão, sobre os experimentos coletivos é muito clara. A informação e negociação é prévia em tempo útil. Não é depois de comunicar o despedimento aos trabalhadores que ela pode ser feita. Esse é um momento que já está tudo tratado anteriormente com representantes dos trabalhadores. Aqui não existe. Os acordos do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre isto são tão claros e tão líquidos que nem percebo como há cá dúvidas quanto a nossa lei estar em conformidade, o Código de Trabalho, estar em conformidade com a diretiva na interpretação feita pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Não está, viola a diretiva e é necessário corrigir isto. A seguir, eu entendo que é uma questão de interpretação da lei, mas não é suficiente essa interpretação, é necessária intervenção legislativa para que haja claramente uma sindicância pela DGERT de que os motivos alegados são cumpridos, não só formais, não só substanciais, como os formais. E disso tem que resultar que provavelmente a DGERT tem que fazer relatórios da conformidade. Não é porque está passivo nas atas, é assinar as atas e não tem posição. Isso não é nada, isso não é substancial, isso é formal. Portanto, nós entendemos que, nesses aspectos, é necessário intervir, alterando o Código de Trabalho, dando-lhe alguma dignidade na defesa do direito ao trabalho e à segurança do emprego, porque, se não for assim, nós nunca iremos resolver este problema da limpeza, claramente. Para terminar, para dizer que podia-se justificar, eu não estou a defender isso, podia-se justificar a suspensão temporária dos contratos de trabalho, nunca se pode justificar o despedimento coletivo, quando se sabe que, relativamente a algumas das atividades estão suspensas, porque as atividades relativas estão, por exemplo, suspensas. Mas isto é temporário, não é definitivo. Se for definitivo, estamos todos muito mal. E, portanto, significa que nunca seria um mecanismo do despedimento coletivo a prevalecer, a não ser que se queira arrasar os direitos do trabalhador e a segurança do emprego, seria sempre, eventualmente, o recurso à suspensão do contrato de trabalho, temporariamente. Respondendo isto à questão levantada pelo Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Quer dizer, para terminar, mesmo dizer que eu penso que as empresas fornecem falsa informação, como foi o caso do despedimento anterior. O outro vai começar amanhã, vamos ver o que é que vai fazer, mas parece-me que a lei permite uma atuação impune das empresas que, se não for alterada, muito dificilmente se vai combater esta forma de limpeza dos direitos dos trabalhadores efetivos, substituindo-os por trabalho temporário. Só à parte. No último processo, em novembro, eu tinha acabado uma reunião de formação e negociação, fui fazer uma viagem para fora daqui, ia de metro. Curiosamente, eles estavam a dizer a mim que estavam a despedir trabalhadores, tinham que os despedir, e encontrei no metro 3 trabalhadores que estavam a acabar de assinar 3 contratos de trabalho temporário para trabalhar para a Oreste com outro refeitório. Portanto, significa que algo está mal, porque a própria Oreste se recusa a indicar qual é o número de trabalhadores de trabalho temporário que têm a trabalhar para si nos seus estabelecimentos, porque a gente sabe, e só para terminar, dizer, eles transferiam trabalhadores, por exemplo, do refeitório da TAP para a tabaqueira, e depois a seguir os da tabaqueira forem desenvolvidos no despedimento coletivo e ficavam lá da TAP. Por exemplo, há aqui coisas destas que não lembram o diabo. Se o diabo tem tal serviço, isso faz um bom serviço. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Augusto Praça. Termino então a agradecer a presença de todos e com especial atenção, obviamente, da Federação. Muito obrigada, resta um bom dia de trabalho. Obrigado, bom dia. Bom dia, obrigada.